Flamengo. É o Flamengo, Jogo lá em Salvador, Tetra. Jogo bom. Caiu na Copa do Brasil na semana passada e outro ratificou a classificação sobre o rival. Esse Bahia e Cruzeiro promete. Promete. Tudo bem, meu parceiro? Plihal, semana abençoada aí pra você, pros meus companheiros, meu parceiro Zé Elias, artista. Você está preparado, artista, pra semana? Semana que tem Libertadores, meu artista. Tamo aqui, tamo juntozinho, tamo junto. Meu parceiro, fã de esporte. Ô, Plihal, vou te falar um negócio. Esse jogo de mais tarde, eu tô numa expectativa, sabe por quê? Se o Cruzeiro não ganha o jogo, ele vai para 23 jogos, né? Sim. O Cruzeiro, que é o que teria mais jogos daqueles times ali na frente. Exatamente. Se ele não ganha o jogo hoje, eu ia me arriscar, Plihal, se você me permitir, a dizer que a disputa do campeonato vai ficar só entre Palmeiras e Flamengo. Se o Cruzeiro perder o jogo hoje. Porque Palmeiras e Flamengo e Palmeiras não desperdiçam pontos. É impressionante. É isso aí, é impressionante. É impressionante. Parece que estão melhorando na reta final aí. Reta final, assim, a gente está mais da metade do campeonato. Eu acredito assim, se o Cruzeiro perde o jogo hoje, já fica distante com um jogo a mais, né? Eu estou indo muito pelo número de jogos. Vamos ver o que acontece. Vai ser jogo bom porque o Bahia precisa ganhar, né? Precisa dar uma resposta ao Bahia agora. Ô, vovozinho, só fazer uma pergunta pra você, ô Zianes Maná. Desculpa, boa tarde, Plihal, boa tarde, Pascoal. Boa tarde. Ô, vovozinho, aqui em São Paulo, quando o pessoal quebra tabu, eles comemoram, o presidente dá entrevista e tal. Aí no Rio, aí, quando o Flamengo quebrou aí o tabu de 28 anos, foi tudo normal, tranquilo, né? Quem deu entrevista? Quem que deu entrevista? Os caras vieram tranquilinho, não teve muita essa então conversa, tá bom. não. Ele tem Eu com a não tô raquete entendendo na o mão, que já. foi, Zé. Com tudo, O que Zé. foi, Zé? Não, é só pra Deu com a saber, raquete na porque mão, hein? 28 anos, baita de um tabu, né? Ô, Júlio, não vai na onda dele não, Júlio. De que tabu que você tá falando? Não sei, pô. Os bons Corinthians- entendedores Corinthians, São Paulo ali. tem tabu, não. Vovozinho, os bons Corinthians, São Paulo, entendedores... tabu tá desse lado Os aí. bons entendedores não Não tô entenderão. olhando nem pra ele, então tá nem Entenderão olhando. o que eu falei aqui. Porque comemoraram. Foi algo que aconteceu no Morumbi? Foi algo que aconteceu no Morumbi? Foi. Não, mas teve uma outra também que eles comemoraram. Tava em crise, o presidente veio e falou, não, ganhou do Corinthians, quebrou o tabu, caramba. A pancada é do... Quem agora ele apanha, entendeu. Quem lembra? Quem apanha não esquece, Olha lá, não. vovozinho. Olha lá, assim, agora ele Quem entendeu. apanha não esquece. Quem apanha lembra. Quem vai Apesar de apanhar bastante. apanhar bastante. É meio frequente. Tem sido frequente. É mesmo? Normal, Por como falar você em disse. normal é o Flamengo ganhar, né, gente? Aê, Zé, olha o sorriso. Mas você é um brincalhão também, viu, Pascoal? Flamengo, incomparável. É o Flamengo. Ontem, viu, Zinho? Ué. Anteontem, na verdade. No banco do Palmeiras, no banco, tinha Rafael Veiga e Maurício. No banco. E o Andrés também estava no banco. E o Entrou- Andrés, que entrou no segundo entrou tempo. no segundo tempo. E só deu de prima, só deu de primeira. Bom, diretor, vamos recuperar esse jogo que eu estou falando do Flamengo. Então, o Flamengo, assim, eu acho que o Flamengo ganha o jogo, teve posse de bola, teve construção de jogadas. O Flamengo tem muitas opções no meio campo para frente. O esforço do Saúl é para ser comemorado. Esforço porque é a categoria. O empenho dele e a bola que ele jogou. O debochado não tem melhor que ele no Brasil hoje. Você queria que o Jandrei saísse do gol aí? Não, pelo menos o Andrés podia se movimentar. Cadê o goleiro nosso? Mas aí não dava não, Pascoal. A cabeçada foi muito forte. Nada. Aí acontece o seguinte. O Mas você Georgian... queria que ele saísse do gol, para interceptar o cruzamento do Saúl. O cara tem que fazer alguma coisa, porque ficar parado não adianta nada, meu senhor. Ficou parado sexta lá. Mas tava longe, Pascoal. Mas ficar parado é sexta. Não tem nem que conversar. Guardou. Como diria Alexandre Santos, guardou certinho. Não teve chance nenhuma pro goleiro fazer a defesa. Agora, o Flamengo, você vai ver só o Flamengo tocando bola. O Flamengo deu pouquíssimas ou raras oportunidades. Você viu o lance lá que o Rossi pegou 2 vezes na bola de reflexo, mas o jogador já estava impedido do Juventude. O Flamengo deu poucas oportunidades para o Juventude. O Flamengo tomou conta do jogo. Só para te dar mais ênfase. Assim. Subsídios. Segundo tempo, Juventude fez 85 passes. Flamengo,
288. Vai lá, Pascoal. Não, isso aí não. O Flamengo deu, mais uma vez, aula de futebol, né? É bonito ver o Flamengo jogar, é bonito ver o Cruzeiro jogar e foi bonito ver o Palmeiras jogar também contra o Internacional, especialmente no primeiro tempo. Então, esses times a gente vê, não à toa que eles estão na frente no Campeonato Brasileiro. Não é de graça que eles estão na frente. E tem um que é incomparável, né? Jogada ensaiada de falta lateral, jogada ensaiada de falta frontal, jogada ensaiada na saída de bola, preparação com triangulação na saída de bola pelas laterais para até chegar na frente. Gente, o Flamengo tem um repertório de jogadas que é muito difícil dos adversários acompanhar. Fala de todos os adversários, inclusive do Cruzeiro e do Palmeiras. É muito difícil de acompanhar pela qualidade dos jogadores do Flamengo, pelo estilo de jogo do Flamengo e pela imposição do Flamengo dentro de campo. O Flamengo se impõe com autoridade, se impõe com categoria dentro de campo e vai ganhando as suas partidas. Esse negócio de tabu de 28 anos e tal, é bonito, é estatística. Mas curioso, né? É bonito. O Flamengo não vencia em Caxias há 28 anos. É bonito para a estatística, porque o Flamengo ontem, mais uma vez, foi espetacular. Eu só queria fazer um adendo. Um adendo. O Flamengo, ele cria muito, mas está na fase do finalizar pouco, né? Acertar as finalizações. Ontem foram 13 finalizações. Você viu? Você viu, Nezinho? Ser mais realista. Corrigiu a rota no meio da tela. Não, eu já estava com isso. Ele viu ali 13. 13 não é pouco. Bem. Não, 13 finalizações. Daí ele viu 4 só no alvo. Acertas. Certas no alvo. Grandes chances, isso 4. É truque de artista, hein? Não, são artista 13 experiente. São 13 finalizações e 4 no alvo. Muito pouco no alvo para um time que cria tanto quanto o Flamengo. 25 ações na área rival. Você tem que ter, além das 25 ações, você tem que, com essas ações, buscar a meta do adversário, chutar no gol. E isso faltou para o time do Flamengo. Agora, supremacia com a bola, imposição física, imposição tática, imposição técnica, isso a gente reconhece de todos os números. Eu só estou pedindo um pouco mais de apreço para o olhar para as finalizações. Que o Flamengo comece a olhar um pouquinho melhor para as finalizações, porque o Flamengo cria muito, mas não tá, a criação não está ocorrendo de maneira que essas finalizações acertem o gol. E o tic-tac do Saúl, como é que é? O Saúl é brincadeira, cara. O Saúl dá aula de futebol. Eu teve gente que chegou aqui, eu vou falar um segredo para você, porque você sabe que eu não sou baú. Teve uns caras que aqui me comentaram o seguinte, quando chegou o Saúl, vai trazer o Saúl, esse cara vai jogar. Eu falava, calma, gente. Calma que ele joga de terno aqui, vocês ficam sossegados que aqui ele vai jogar de terno. Terno e sapato de cromo alemão e não vai escorregar. Aí, não, porque Saúl, porque você... O treinador sabe o que está fazendo, fica devagar que vai... Aí acaba acontecendo o que aconteceu. O Felipe falou ontem que para ele o Saúl vive agora nesse... carreira. O Saúl disse que não. O Saúl não concordou, não. O Saúl disse que não, que já teve outros grandes momentos. Agora, o Flamengo é bonito de ver, é legal de ver. O esforço do time do Juventude é louvável, mas não dá para comparar. Infelizmente, não dá para comparar, porque o Flamengo é incomparável. Agora, se prepara para o jogo contra o Estudiantes, hein? Eu vi o jogo... Estudiantes com 1 a mais contra o River perdeu. Eu vi o jogo. 1 a mais. Eu vi o jogo. Em casa. Eu vi o jogo. Ninguém me contou, eu vi. O Estudiantes jogou contra o River Plate, pouco futebol. Sim. Rapaz, sim, era tesoura voadora, rabo de arraia, tapa na orelha, tapa na cara, cotovelada, pescoção. E o árbitro... Mas, você viu esse jogo com olhos mais para os Estudiantes ou para o River Plate? Porque tinha os dois, né? Os dois são adversários, né? O Estudiantes é adversário do Flamengo. A gente está falando do Flamengo agora. Eu posso te falar como Qual é que... Qual dos dois se preocupa mais? O Palmeiras, o River Plate, o Estudiantes tem muita deficiência de finalização. Até, você viu que ele deu até uma pausada. O Flamengo, eu acho que consegue... Eu acho que o Flamengo consegue superar o Estudiantes. O primeiro jogo é em casa, né? O primeiro jogo é na Argentina. Na Argentina. E o Palmeiras também, o primeiro jogo na Argentina. Não, o primeiro jogo do Flamengo é Maracanã. O primeiro jogo é no Maracanã. Primeiro jogo é Maracanã. No Maracanã. O Estudiantes é um time que bate muito, tem muita força de marcação no meio-campo, mas tem pouca presença ofensiva. Então, eu acho que o Flamengo vai conseguir fazer em casa o resultado para jogar com uma certa tranquilidade depois. Quanto ao Palmeiras contra o River Plate bate sem dó.
O tal do Martínez Quarta, ele deu 2 tesouras. Eu lembrei do Zé, não sei porquê. Ele deu 2 tesouras voadoras que eu falei, Jesus! Uma ele pegou, Zé. Mas a outra ficou por conta tá escrito na regra, tentar ou dar pontapé. Ele tentou e deu. Então foi expulso com essas duas, aos 30 e pouco do primeiro tempo, ele já tinha sido expulso. Aos 37 foi expulso. Então, o Palmeiras vai ter muita dificuldade contra o River Plate. O time do River Plate é bom e é muito aplicado taticamente. Não tem mesmo as mesmas peças assim brilhantes, mas é um time ajustado. E o Flamengo, se jogar o que jogou contra o Juventude, ganha tranquilamente do Estudiantes e já adianta a sua classificação. A gente já vai falar um pouquinho mais do Arrascaeta, mas ainda sobre o Saúl, Zinho, o Pascoal destacou o esforço dele para jogar essa partida. Para quem não sabe, o terceiro filho do Saúl nasceu no final de semana. Ele bateu no Rio de Janeiro, chegou 3 horas da manhã em Caxias, no dia do jogo para jogar e jogou aquela enormidade, Tetra. E tava sol, hein? É. Geralmente tá mais nubladinho, né? Lá em Caxias do Sul. A gente que já jogou lá, vocês também trabalharam lá, tem aquela neblina. E justamente nesse dia tava aquele solzão, 4 horas da tarde. Mas assim, o treinador conversou com ele, né? Foi falado isso, ele também disse, agradeceu o esforço que o Flamengo fez para levá-lo para lá também, além dele, principalmente. Um momento incrível, né? Que é o filho nascendo, a gente que é papai sabe como é que é isso. Então, mas também acho que felicidade de acompanhar o nascimento do filho e poder exercer a sua profissão, né? Tá num momento bom no Flamengo, tá feliz, tá entrosado, é nítido isso, já exerce até uma certa liderança dentro do campo e tecnicamente eu vou te falar. Antes aí, ele já tinha falado pro pessoal na redação, eu confesso que preferi esperar. Logo de início, quando ele chegou, eu era um dos que assim, vou ser sincero, não sei se o Pascoal estava acompanhando ele diariamente na Espanha. Eu não estava vendo ele jogar. Até não foi bem nessa última passagem Ele nem estava dele. jogando. Ele não foi bem nessa última passagem nem estava dele. jogando. É verdade, você tem razão. Então eu não tinha uma convicção, né? Não vou nadar na onda agora porque o cara está arrebentando. Não vou fazer isso. Eu vou ser bem sincero, como eu sempre sou aqui. Está me surpreendendo positivamente, ainda mais jogando de segundo volante, porque quando ele chegou, muita gente dizia que ele ia ocupar o lado direito, o meia pelo lado direito, fazendo o que o Gerson fazia, né? Ninguém estava pensando que a dupla de volante do Flamengo seria Jorginho e Saúl. Eu não vi ninguém escalando o time do Flamengo assim. Não era essa a formatação que a gente via de possível escalação do Felipe Luiz. Foi a necessidade, né, Zinho? Mérito do Felipe Luiz. Parabéns para o Felipe Luiz, que coloca, se não me engano, no primeiro jogo contra o Internacional, naquela sequência de jogos, foi no jogo no Sul pelo Brasileirão. Depois eles repetem na Libertadores, porque ficou lá, o jogo foi lá de novo. E deu muito certo. Você pode ver que até sem o Jorginho, jogou o Alan ontem, que faz mais o primeiro mesmo, aí é mais primeirão, que fez um bom jogo também, tá se recuperando, que bom, eu acho ele muito bom jogador. E o Saúl fica com aquela liberdade de ser o cara que vem de trás criando as jogadas, ditando o ritmo. Realmente, assim, tá jogando muita bola, que bom para o Flamengo, para o futebol brasileiro. Aí a gente vibra, né? Quando traz jogadores estrangeiros e que realmente fazem a diferença, acrescentam. Porque eu tô vendo também, assim, se a gente for analisar... Estava vendo alguns jogos aí que tem a maioria do jogo ali, você vê, às vezes até a maioria de jogadores estrangeiros, que não é um nível também espetacular. Então, assim, eu fico muito feliz quando um clube contrata e vem um jogador de fora que acrescenta e ajuda quem está do lado dele, melhora quem está do lado dele. O Saúl é um desses. Zé Elias, ainda no meio campo do Flamengo, até um pouquinho mais avançado, quase no ataque, porque o Arrascaeta versão 2025 joga lá na frente. Você prefere a atual versão ou a de 2019 do Arrasca? Eu acho que essa versão do Arrasca como jogador, eu acho que está sendo melhor porque
Tá fazendo gols, tá participando mais, tá sendo um pouco mais... Tem uma média de gols superior, 0,45 a 0,35. Mas não é só os gols, né? Não é somente os gols. O Zinho falou sobre o Saúl de ser líder, né? Já exerce uma certa liderança. O Arrascaeta entendeu o papel dele. Sim. Hoje Sabe quantas participações em gol? São 18 gols, né? 13. 31 participações no total, em gol. né? Somando gols e assistências. São 18 gols e 13 assistências. E 13 assistências. Então, eu acho que ele entendeu muito a importância dele para essa equipe e eu acho que tem que dar os parabéns ali. Eu não sei quem é que está fazendo um trabalho... Eu acho que é um trabalho conjunto do departamento médico da equipe do Flamengo, né? Que é são os fisiologistas, o preparador físico, o fisioterapeuta, tal, porque normalmente nesse período aqui, se você buscar aí o passado do Arrascaeta, nos últimos anos, normalmente ele tem uma queda ou ele sempre tem uma lesão muscular, alguma coisa. Você vê, agora ele consegue jogar todas as partidas, quando joga de uma forma bem intensa, porque o Felipe exige isso, né? O Arrascaeta, que acho que além, né, potencializa ainda mais essa característica dele, é que todo mundo no Flamengo corre. Todo mundo no Flamengo participa. Dificilmente você vê essa equipe do Flamengo parada. Quando ele pressiona, ele rouba essa bola, todo mundo já começa a sair, movimento, já cria os espaços. Então o que acontece? Fica muito mais fácil. Você corre menos, porque você está muito próximo ao gol adversário, então o seu desgaste é menor, né? Você não tem que recuperar tanto a bola, porque você já conseguiu ali recuperar. E ao mesmo tempo, quando você recebe essa bola, aí prevalece aquela questão que o Pascoal fala sobre o incomparável, que aí realmente não tem como comparar a equipe do Flamengo, que é a questão técnica. Todo mundo joga em 2 toques. Todo mundo joga em 2 toques, com exceção, acho que talvez do Samuel Lino, do Luiz Araújo, quando eles pegam a bola pelos lados do campo ali, vão para o 1 contra 1. Tirando essas exceções, o resto, todo mundo 2 toques. Pega, toca, se movimenta, pega, toca, se movimenta. O próprio Arrascaeta, que tem essa, eu acho que essa genialidade de, com a simplicidade, ele consegue transformar lances difíceis em lances mais fáceis. Né? E aí ele consegue ser esse cara tão decisivo para o Flamengo. Mas acho que o todo do Flamengo ajuda ainda mais o Arrascaeta. Além dessa conscientização dele de liderança, que aí tem a faixa de capitão também, tem os anos dentro do clube, a consideração e a expectativa da torcida, tem uma possível Copa do Mundo, tem um treinador que falou e deu os parabéns ao departamento médico do Flamengo, porque ele fala que o próprio treinador do Uruguai, né? O Bielsa falou que é um outro jogador, uma outra mentalidade, uma outra forma de ele enxergar o Arrascaeta. Então, assim, não tem jeito. Se o cara é bom, ele vai se transformar melhor ainda. Se o cara é melhor, ele se transforma em craque, porque uma coisa leva a outra. Vou dar o exemplo do Gattuso, quando jogava, acho que na Reggiana, ele sai e vai para o Milan. Ele chega para o Milan, no Milan, se ele jogasse como ele jogava na Reggiana, ele não ia pegar na bola. Porque no Milan tinha Pirlo, tinha Leonardo, tinha... Só cara técnico, Boban, então ele teve que melhorar tecnicamente. E isso daí, a equipe do Flamengo, se os caras já são bons, fica muito mais fácil jogando. O time do Flamengo, segundo tempo... Desculpa. Segundo tempo eu estava assistindo aqui o jogo na redação com o Bruno e ele tinha uns amigos. Eu falei assim, é o típico treino, o Zinho, o vovozinho sabe, vocês sabem o que é. É o típico treino de 8 contra 7... 9 contra 8, porque assim, o Flamengo alugou o campo do Juventude, pegava a bola, toca de um lado, toca do outro, eu até brinquei. Se bobear, o Felipe Luiz pode entrar em campo e começar a dar, né, toca aqui, vira o jogo agora, tal. Tamanha facilidade que esse time do Flamengo encontra os espaços para jogar. Né? E para facilitar, aí um elogio ao Alfredo Jaconi, que tapete, né? Que gramado, né? E é difícil jogar lá, hein? Por mais que a situação do Juventude... 28 anos que o Flamengo não o Juventude estava numa situação, não estava numa situação muito legal, mas é sempre difícil. Oi, Tetra. Não, para enfatizar e enaltecer o trabalho do Arrascaeta, ele está a 3 gols de igualar o Doval, cara, como o maior artilheiro estrangeiro do Flamengo. Olha que representativo. É um número, uma marca espetacular. Ele chegou a, acho que, 91 gols com a camisa do Flamengo, o Doval tem 94. Então, faltam muitos jogos durante o ano. Eu acredito que o Arrascaeta vai passar, né? Então, assim, ele consolida o nome dele ainda mais, com mais números, com mais recordes, né? Já é junto com o Bruno Henrique, né? Os maiores vencedores, o maior número de títulos com a camisa do Flamengo. Hoje realmente
respondendo aquilo que você perguntou, claro. quiser, mas vou me meter nessa, a fase dele, aí eu vou usar o bordão do Pascoal, que o Brasil, o Arrascaeta é incomparável. Porque todos os jogadores do Flamengo hoje, todos os jogadores do Flamengo têm um substituto. Mesmo com todas as contratações, com a característica e o jeito que está jogando e a importância que tem, pro Arrascaeta ainda não tem. Pascoalzinho, se amanhã fosse o nosso prêmio Bola de Prata, você daria a bola de ouro do Campeonato Brasileiro pro Arrascaeta ou pro Caio Jorge? Hoje, o Caio Jorge é artilheiro da Copa do Brasil e artilheiro do Campeonato Brasileiro. Mas pensando só no Brasileirão. Se você pensar em atuações, eu vou pensar em atuações, porque a minha avaliação é feita nas atuações. Se você olhar para o Caio Jorge, você vai olhar finalizações, porque ele é um ótimo finalizador. Mas eu voto no Arrascaeta. Eu daria bola de ouro para... Meu voto não vale nada, né? Você sabe que meu voto é nada. Mas eu daria para o Arrascaeta. Eu não tenho nenhuma dúvida. Hoje, nenhum jogador do futebol brasileiro joga tanto quanto joga o Arrascaeta. Se ele tiver essa sequência, é que a gente está entrando no... O Zinho sempre fala isso. A gente está entrando no período crítico do Arrascaeta. É de setembro para outubro. Se ele passar setembro, se ele passar outubro sem se machucar... Mas está dando pinta de que vai passar em colo. Puxa vida, isso é um espetáculo de jogador. É um espetáculo de jogador. E ganha o Flamengo, que tem um jogador desse porte, ganha a seleção do Uruguai, porque vai jogar a Copa do Mundo com um jogador com toda essa categoria. Enfim, não tem nenhum jogador em atividade no Brasil que jogue tanto quanto joga o Arrascaeta. Na minha visão, você sabe que eu tenho um carinho muito grande pelo Matheus Pereira, acho que é um baita meia, mas o Arrascaeta é insuperável. Daqui a pouquinho a gente vai falar do Neymar que teve mais uma atuação apagada ontem no Campeonato Brasileiro, no empate do Santos com o Atlético Mineiro lá em Belo Horizonte. Mas antes, para a gente arrematar o assunto Flamengo, o Felipe Luiz admitiu ter recebido uma proposta, se não for uma proposta, uma sondagem do Fenerbahçe, né? O Fenerbahçe demitiu o José Mourinho após a desclassificação na Champions. Na verdade, foi uma preliminar, né? Da Champions contra o Benfica. Só uma curiosidade, claro. Você sabe quanto o Mourinho arrecadou só nas rescisões que ele teve aí nos últimos anos? Quanto? 100 milhões de euros. Nossa Senhora. Só nas rescisões. 700 pau. Sim, fica sentado aí, não desmaia não, Zinho, não desmaia não. Primeiro, que quando ligam outros clubes interessados, isso me deixa, não posso mentir, me deixa feliz, porque vejo que existe um reconhecimento no nosso trabalho e no que está sendo feito no dia a dia, né? Mas não é o momento, não era o momento. Eu sei o meu objetivo, tenho claríssimo, tenho traçado tudo que eu quero para minha vida, para minha carreira, e não era o momento. E também, obviamente, que eu tenho um compromisso com esses jogadores, com o clube, e eu pretendo honrar. Zinho, você concorda com o Felipe? Não era o momento ainda para uma empreitada europeia do Felipe Luiz, agora como treinador? Concordo e muito, né? Assim, o Felipe Luiz cuida bem desse início dele, né? Ele começou na base, foi campeão, sub-17, sub-20, estudou, se preparou, tem influência de trabalho europeu muito, né? De treinadores que ele trabalhou, mas no próprio Flamengo ele sempre fala muito do trabalho com o Jorge Jesus e outros treinadores, é claro, e ele está no maior clube. Proporcionar para ele títulos, ele já é campeão com o Flamengo, né? Ele já conseguiu títulos com o Flamengo, numa carreira bem inicial, e só um time como o Flamengo pode proporcionar isso para um treinador. A cobrança é enorme também, a cobrança é maior, as atenções, os olhos ficam voltados muito para o treinador de equipes com a repercussão que o Flamengo dá. O torcedor é exigente, mas ao mesmo tempo, quando você vence, quando você conquista no Flamengo, as portas se abrem muito. E ele sabe que ele está no início, está se aperfeiçoando, está ganhando experiência. Nada melhor no clube onde ele parou de jogar, que ele tem um apoio total e que a maioria dos jogadores
jogaram com ele ou conhecem ele, né? Da forma que ele é. Então, ele ir para um time agora, ele está indo para o Real Madrid, para o Barcelona, para o Manchester City, sabe? Para aqueles times de ponta que vão disputar os títulos e que tem os melhores elencos, aí tudo bem. De repente, a resposta não seria essa. Mas, com todo respeito, vai para uma equipe que vai brigar pelo título só ali no país deles, o Fenerbahçe. Mas, saindo dali, não vai ter tanta repercussão. Então, eu acho que a atitude dele é corretíssima. Ele está traçado, ele sabe o que ele quer, tem títulos para buscar nesse ano ainda pelo Flamengo, e o Flamengo é bem favorito, principalmente no Brasileirão, do jeito que está encarando e jogando, e muito mérito do trabalho dele, do encaixe que ele está dando para o time. Então, acho que ele tem muita coisa pela frente. Eu acredito que um dia ele vai trabalhar como treinador na Europa, porque ele tem essa experiência lá e é muito conhecido lá. Eu acho que pode ser o primeiro treinador, assim, já tivemos treinadores que fizeram bons trabalhos, mas acho que o Felipe tem potencial e pela vivência que ele teve na Europa, de ter uma vida longa e ter um desempenho muito bom como treinador, mais no futuro. Eu acho que agora ele está certíssimo, né? Ser lapidado aqui. E, Zé, a gente sempre fica na dúvida se o trabalho aqui, o sucesso aqui é muito visto e reconhecido fora. Ainda mais levando em consideração o que o Abel conquistou nos últimos 5 anos pelo Palmeiras e mesmo sendo um europeu, ainda não surgiu a proposta no mercado europeu para ele. Senão, muito provavelmente ele teria ido. Até já teve, mas não, como disse o Zinho, de uma potência do futebol europeu, assim, do nível mais alto. Só que o Felipe, aí na comparação ainda ao Abel, o Abel foi um jogador de futebol de times grandes de Portugal. O Felipe é uma figura internacional. O Felipe foi um jogador de Copa do Mundo, conquistou Campeonato Chelsea, Espanhol, jogou no Madrid. Chelsea. O Felipe, embora sejam funções diferentes, jogador e treinador, me parece que vai ter portas mais abertas do que o Abel em caso de sucesso aqui no Brasil. Mas aí eu acho que assim, tem potencialidade, os dois são ótimos treinadores. Sim, mas o Campeonato Mundial de Clubes potencializou ainda mais isso. O que o Flamengo Aquele fez. Chelsea-Flamengo. O que o Flamengo fez ao longo da competição também, né? Lembrando, contra o time que foi campeão, né? Contra... O Flamengo ganhou do campeão. Ao longo da competição, eu acho que o time ele fez um bom trabalho. Eu acho que tinha suas limitações porque enfrentaram times... O Flamengo perdeu para o Bayern, se não me engano, né? Então, essa é uma situação diferente, mas assim, eu acho que o trabalho que ele apresentou ali foi um trabalho que fez um barulho, vamos dizer assim, pela forma como foi a vitória contra o Chelsea. Depois, as pessoas acompanham o trabalho, né? Acompanham, por exemplo, o Flamengo, não tem como você não comparar, não acompanhar pelo que vem fazendo, Também pela forma como ele vem trabalhando. Tem o fator Felipe, ex-jogador e conhecimento da Europa, e aí não é menosprezando o Abel, mas o Abel vem para o Palmeiras do PAOK, da Grécia. Né? Então, assim, a última imagem e tal, mas eu acho que o Abel já apagou isso por tudo que conquistou. Mas tem esse lado do Felipe ser o que você falou, né? Em relação a ser um pouco mais conhecido, mas eu acho que em termos de trabalho, os dois... fazem ótimos trabalhos. O Abel acho que está à frente do Felipe. Bem à frente, né? Sentido. O Abel já fez muito mais. Já fez muito mais. Mas eu acho que o Mundial potencializou essa questão do Felipe. E as pessoas estão vendo, hoje o futebol brasileiro, mas o futebol brasileiro ele é ruim, não tem a mesma qualidade. Reclama que poderiam ver mais, né? Não tem, beleza, tudo bem, não tem. Concordo, porque nós não temos mais Ronaldo, esses grandes jogadores que nós tivemos no passado. Só que mesmo assim, nós somos os maiores exportadores de jogadores de futebol do mundo. Se você puxar aí na FIFA o número de contratações e de chegadas, você vai ver que os brasileiros são número 1 ainda, com todos esses problemas que nós temos. Então, assim, tem muita gente assistindo os jogos, se engana quem não vê. Eu vou falar uma frase de Horizon Silva Júnior, que... O Pascoal conhece bem, quando estávamos na cabine de Rádio Globo e ele se queixando e tal, ele falou assim, mas vou falar uma coisa para você. Vou fazer o meu trabalho mais do que 100%, porque tem gente observando e escutando o que eu estou fazendo. Então tá aí, meus amigos, o Mengão que simplesmente quebrou um tabu histórico. Parceiro, quase 3 décadas para vencer o Juventude jogando lá naquele terreno de Caxias do Sul. Porém, o tabu
foi quebrado. O Flamengo venceu o jogo por 2-0. 2-0. Arrascaeta na sua melhor fase artilheira e o Emerson Royal. O Emerson Royal que substituiu o Varela e conseguiu ali fechar o caixão do Juventude. Flamengo 2, Juventude 0. E o Flamengo chegou à marca dos 50 pontos no Campeonato Brasileiro e agora é mais líder do que nunca. O Flamengo segue aí na liderança do Campeonato Brasileiro. E, logicamente, né, o Felipe Luiz agora vai poder trabalhar com calma para o jogo contra os Estudiantes na próxima quinta-feira no Maracanã pela Libertadores da América. Vou deixar aqui os créditos para o canal da ESPN Brasil. O link dele se encontra na descrição do vídeo como forma de créditos. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Daqui a pouco eu volto e trago mais novidades para vocês. Afinal de contas, isso aqui é nossa paixão, isso aqui é o nosso amor. Fui, nação!